Segunda Crônicas, capítulo 7, iremos ler 3 versículos apenas. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações para receber a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Nós estamos atravessando um período no Brasil, mas eu creio que é no mundo todo, é uma revolta da natureza, a natureza se revoltando contra o pecado do homem. Especialmente no Brasil, estamos vendo isso a olhos nus. A igreja, o povo brasileiro, o governo brasileiro, estão pasmo, mais inerte, sem ação, sem atitude, sem ter como resolver o problema da seca no Brasil, que está instalada no Brasil, o problema da seca. Nós estamos ouvindo, vendo os noticiários, especialmente São Paulo, mas não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e todo o Brasil. Eu vou mostrar por quê. Isso, nós estamos falando sobre os sinais da vinda de Cristo, é um dos sinais também da vinda de Cristo. A escassez dos recursos naturais. Então nós estamos vendo aí inertes, sem saber. O governo não tem como resolver o problema da falta de água em São Paulo. Não tem como resolver. Quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu, casado, gostava muito de ir para Ipameri, a cidade da minha esposa, e chegava ali, eu, meu sogro, meus cunhados, a gente ia pescar. Tinha um rio próximo que a gente ia pescar nele, que a gente acostumava nadar e pescar. Então a gente mergulhava e tudo, nadava naquele rio. Era uma coisa muito boa e nos traz muita recordação, muitas saudades. Especialmente porque isso tem 20, quase 30 anos que a gente fazia isso. E há uns 12 anos atrás, quando retornei, meu sogro ainda vivo, retornei em Ipameri, aí nós fomos visitar alguns lugares, alguns rios que a gente pescava, tomava banho. Fomos ver como é que estava, se dava para pescar. Minha surpresa, por isso que eu estou dizendo que o problema não é São Paulo e Rio, está instalado no Brasil todo. Minha surpresa, quando eu cheguei nesses locais, o rio que a gente mergulhava, que nadava, pulava e tal, estava dando aqui no meu joelho, mais ou menos uns 30 e poucos centímetros de água só. Rios secando, acabando. Riachos que existia na época, nessa região aqui do Goiás que eu visitei, hoje estão secos. Viajei muitas vezes para o Nordeste, muitas vezes. Aí você, às vezes, você que viaja para o Nordeste de carro, especialmente, você vai chegar à mesma interrogação que eu. Qual a interrogação? Muitas vezes eu pensava assim, ué, por que essa ponte aqui se não tem água? Normalmente se fazem pontes onde tem água. Não se faz ponte no seco. Mas é porque outrora, alguns anos atrás, tinha água. Hoje não tem mais. Então você passa pelas pontes
muitas e muitas pontes, e não existe nem sinal de rio. E nós também não estamos muito preocupados, mas é bom a igreja começar a orar. Nós temos orado pouquíssimo. Nós precisamos orar para que o mal não atinja ao Brasil, especialmente Brasília. Vou lhe dizer por quê. É fácil viver sem alimento. Não é difícil não. O ser humano consegue passar 40 dias sem comer, só bebendo água. Vive 40 dias normalmente. Muitos passaram na Bíblia e hoje em dia passam 40 dias de jejum, consagração, sem alimento sólido. E não tem problema, não morre. 40 dias não mata. Só bebendo água, só bebendo líquido, não mata. Agora, sem água, se você deixar de beber água, você não chega a 2 semanas de vida. Há uns 10 dias, alguns por ser resistente, pode chegar aí 9 dias, 10 dias de vida, 12 dias, se for muito resistente. Mas a maioria, quase que na totalidade, nós não conseguimos chegar a 2 semanas sem água. Aí você pode pensar, mas qual o problema, irmãos? A escassez de água em São Paulo, o governo está programando o seguinte: 2 dias tem água e 5 dias sem água. É complicado. São mais de 20 milhões de pessoas ali em São Paulo. Sabe o problema que pode ocorrer no Brasil? Hoje São Paulo é o estado que mantém o Brasil, que sustenta o Brasil é São Paulo, com suas indústrias, comércio, que mantém o Brasil é São Paulo. Se porventura continuar essa falta d'água, as empresas, o comércio vai começar a cair em decadência. O comércio não funciona sem água, as empresas não funcionam sem água, precisa. E o que é que vai acontecer? Os habitantes de São Paulo, se continuar faltando água, vão ter que mudar de lá. Vão ter que mudar de lá. E o pior, não vão poder carregar a riqueza que eles têm ali, que é casas, bens, prédios, tudo. Vão ter que deixar tudo ali. Isso aí, praticamente de mãos limpas, para outros estados que ainda vai ter água por mais um tempo. Mas se continuar a escassez, todo o Brasil, que tem 1/3 da água potável do mundo, 1/3 da água potável do mundo, mas todo o Brasil pode entrar num caos total. E aquilo que eu disse, irmãos, nós aqui em Brasília não estamos sofrendo muitas consequências. Mas imagina você não ter água para beber, água para tomar banho, água para alimentar, fazer comida, lavar roupa, tudo. Como vai ser? Que caos vai virar isso aí? E não precisa o Brasil todo faltar água, não. Basta Rio, São Paulo e Minas faltar água, todo o Brasil vai entrar em caos. Por quê? Porque eles vão ter que sair de lá, vão ter que procurar onde tem água. E onde tem água não vai sustentar todo o povo que vai para lá. Nós estamos vivendo um período apocalíptico de profundos problemas naturais que o homem não tem como resolver. São Paulo, ou a pessoa está morrendo afogada ou está morrendo de sede. Agora existe uma coisa estranha em tudo isso aí, que inunda São Paulo. Muitas cidades de São Paulo são inundadas, mas as fontes que abastecem a cidade estão secas. Como explica isso? Inundando muitas cidades, mas onde deveria ter água não está tendo, está seco. E a gente não está parando para imaginar, para pensar no grave problema que está se instalando no Brasil, e é no Brasil todo. Como eu falei para os irmãos do Nordeste, há pouco tempo na Amazônia teve uma seca
que passou na televisão, achei estranho. Barcos. Olha, 17 metros. Imagina o rio Amazonas. Imagina o rio Amazonas baixar 17 metros, irmãos. Imagina baixar 17 metros. Quer ver? Os 17 metros dá 3 templos desse aqui. Imagina a água do Amazonas baixar isso tudo. É como se secasse o Lago Sul e as fontes de água, tudo ao redor de Brasília. Tudo. O rio Amazonas brasileiro não está sabendo que a água está potável, está secando, faltando no mundo todo. O maior problema que a humanidade vai enfrentar no futuro não é a falta de petróleo, se vive sem petróleo. Plantar, se pudesse plantar, não ia ter problema. Vai ter a fome, instalar a fome, porque não vai ter como plantar. Porque sem água nada subsiste. E o pior de tudo, o mundo todo vai depender do Brasil. Então, se a gente pensava em correr para o Amazonas, que é o rio de maior volume d'água no mundo, está secando também. Irmãos, nós não estamos vendo escape para os problemas instalados no mundo todo, especialmente no Brasil. Quem conhece os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um dos países que tem muita água, mas também a escassez está alcançando os Estados Unidos. Agora, esse texto que nós lemos fala a respeito do assunto. O Senhor falando assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, é o que está acontecendo. Brasília está precisando chover e não está chovendo. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, praga, lavoura. Mas eu estava observando a planta. Tudo que a gente está plantando não está sendo sadio, saudável. A goiaba, lindas as goiabas, grandona, vermelha, grandona. Mas a coisa mais difícil é você achar uma goiaba que não esteja bichada. E isso está a lavoura sendo atacada pela peste, pelos gafanhotos. Ou se enviar a peste entre o meu povo, são as doenças. Agora, recente, vimos ebola aí, matou milhares em todo o mundo, especialmente na África, o ebola. Uma peste que, quando aparece, quando surge, a pessoa tem poucos dias para se tratar. Mas a maioria não tem solução para o problema. É uma infecção tão grave, tão brava, que a maioria dos antibióticos não resolve o problema. A pessoa que é infectada pela ebola morre em poucos dias. E a AIDS está aí assolando muitas outras doenças. E a medicina não tem solução. Se eu cerrar os céus e não houver chuva. Então, o que a gente observa, irmãos, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não é por acaso, não. Não é por acaso. É Deus pesando a mão sobre o povo por causa do pecado. E eu quero dizer à igreja nesta noite que o maior problema do pecado na humanidade não é o pecado no mundo. Os pecadores que não conhecem Jesus, não é o problema, não é esse problema. Porque a Bíblia diz que ele jaz no maligno. No maligno só tem o que é ruim mesmo, não tem para onde correr. Mas o maior problema que nós enfrentamos é o pecado entre o povo de Deus. Todas as vezes que Israel entrava em pecado, começava a pecar, Deus pesava a mão sobre Israel. O mundo ao redor, as nações ao redor de Israel, continuavam na idolatria, no pecado. Tudo bem. Eles estavam fazendo o que era lícito a eles fazerem, como pecadores. Mas a igreja não. O Israel de Deus não. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil
é pecado entre o povo de Deus. Agora existe uma solução. Só que essa solução requer sacrifício, requer renúncia, requer dedicação. E poucos, olha, graças a Deus, vocês que estão aqui não mereciam estar ouvindo isso. Mas é aqueles que não vêm, que não vão ouvir mesmo, porque não vêm. Estão em casa presos às novelas da vida. Muitos estão trabalhando, estudando. Mas deixa eu dizer algo aqui sobre o trabalho. O maior problema que nós estamos tendo, lícito, é normal, mas a pessoa perde. A parábola dos trabalhadores, a grande ceia do Senhor, quando Deus manda convidar os convidados para a grande ceia. Um fala assim, olha, comprei um campo, uma fazenda, eu tenho que ver minha fazenda. Aí o outro, não, comprei juntas de boi, vou ter que ir. Não, vou ter que ir o meu trabalho. Irmãos, eles não estavam pecando, estavam fazendo tudo que é lícito, só que não era o primordial. Tem muita gente que dedica de noite, se esforça de noite para ganhar alguns reais a mais. E isso não vem satisfazer as suas almas e as suas necessidades, porque é Deus que dá o mantimento para aqueles que estão fiéis a Ele. Então não adianta, a Bíblia diz que o Senhor dá noite para descanso. Tem muitos que trabalham pela manhã, trabalham à tarde, 2, 3 empregos, e continua na necessidade. Sabe por quê? Porque muitos esqueceram de dependência, que eu falei domingo na escola dominical, que a gente não pode ser autossuficiente, começar a achar que nós não precisamos do Senhor, e como na verdade a gente tem que estar clamando sempre o nome dEle, pela misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Então tem muitos trabalhando dia e noite, não tem descanso, sai do trabalho, vai para a escola, não busca o Senhor porque não tem tempo, querendo ganhar dinheiro e está perdendo tudo, muitas vezes perdendo a família, perdendo as coisas primordiais da vida. A maior necessidade dos filhos hoje, da família hoje, não é dos pais trazerem comida, presentes para o filho. Não é. A maior necessidade da família hoje é ter os pais dentro de casa, junto com os filhos, os orientando, conversando, dialogando, sabendo dos problemas que eles estão enfrentando. Esse é o maior problema do mundo. Não é falta de dinheiro, não é necessidade financeira, de alimento ou de nada. A maior necessidade do mundo hoje está sendo o diálogo entre as pessoas. Eu tenho algo de mim que eu sempre gostei, especialmente dar atenção às pessoas mais velhas. Pastor Jácono, já com quase 90 anos, eu ainda adolescente, 12, 13, 15 anos, ele ia lá para casa hospedar. Normalmente ele dormia no mesmo quarto que nós, e eu aproveitava com 12, 13, 14 anos e ficava perguntando a ele a respeito de muita coisa, aprendendo com o pastor Jácono. Gostava demais de estar com o papai, especialmente viajar com o papai, que a gente ia conversando. Eu senti muito quando ele não pôde mais continuar viajando. A gente conversava e tudo, e ele falava de projetos. Papai era um sonhador, nunca parou de sonhar. E um homem sempre com pensamento positivo, só pensando em crescer, em bênção de Deus. Então eu sempre amei conversar com as pessoas mais experientes, mais velhas, que é o que o jovem hoje não gosta. Acha que não precisa, que são caretas, que não tem nada para ensinar, que são quadrados. Você não sabe o que você está perdendo.
é a maior faculdade da terra. É você sentar ao lado dos anciões, dos homens de Deus, e interrogá-los a respeito de diversos assuntos. Coisas que vocês jamais irão aprender numa faculdade, numa universidade. Jamais vão aprender, porque são experiências vividas pelos mais velhos. Então, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje na família, do mundo todo, especialmente do Brasil, é a falta dos pais nos lares. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Os pais não têm mais tempo porque estão procurando ganhar dinheiro. Oh, meu Deus, eu nunca esqueci, eu era criança, mas eu nunca esqueci desse fato. O Wilson foi namorado da Miriam, e ele era admirável pelas atitudes dele, lutador, guerreiro, funcionário do Banco do Brasil, fazendo faculdade em plena juventude, em pleno vigor. Eu nunca esqueci, eu era criança, não era adolescente, não, criança, mas nunca esqueci do Wilson, da vida do Wilson. Cantava com a Miriam, Matilde na igreja e tal, dedicado na obra do Senhor, e com um futuro brilhante que nem ele, nem jamais alguém imaginou. E no amanhã de um domingo, esperando-o na escola dominical, ele foi atropelado pelo ônibus e morreu esbagaçado com 23 anos de idade. Sabe o que eu quero te dizer? Cuidado com a correria da sua vida. Você está perdendo o principal da sua vida. Qual é o principal? Primeiro, sua vida espiritual. Segundo, a família que Deus lhe deu. Dinheiro não resolve o problema. Muito pelo contrário. Hoje ter dinheiro no Brasil está trazendo problema. Porque a pessoa não tem mais paz, não tem sossego, porque o assalto, o sequestro, o roubo, o furto está dominando a nação e não tem mais controle. O governo, o aparato policial não dá conta mais de combater, está aí a olho nu. Isso é o pecado assolando a humanidade. Agora, o que nós precisamos fazer como igreja? O Senhor dá solução. Vamos ver qual a solução do problema? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a solução do problema. Deus mostra o pecado, o problema da humanidade, mas Ele mesmo também mostra a saída, a solução do problema. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um incrédulo que não conhece a Deus, é você que senta nos bancos da igreja, que canta no coral, que senta no púlpito, que é ministro da casa de Deus, é de você que o Senhor está esperando que você se levante para clamar ao Senhor, e Ele ouvir do céu e sarar a nossa terra. O que vamos fazer, igreja? Ou buscamos a Deus, ou clamamos o Senhor, ou não existe solução para o problema de nosso país, da nossa nação, e vai agravar-se cada vez mais. Aí o Senhor fala, olha, se vocês fizerem o que eu estou mandando, se converter, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, aí Deus fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória! Sararei a sua terra. Não vai faltar chuva, não vai faltar o sol no momento certo, não vai faltar produtividade. As plantas darão fruto, e frutos saudáveis. Não vai faltar alimento, não vai faltar nada para a igreja. Mas eu quero que nessa noite você saiba disso,
que o problema está na igreja do Senhor na terra. Deus não fala aqui com o mundo, não. É com o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face. Não é o incrédulo, não é aquele que não conhece, é nós que conhecemos. Precisamos pôr a nossa vida em dias, nos consagrar ao Senhor cada dia e buscar a sua face. Orar, a Bíblia difere, é diferente. Se orar e buscar a face do Senhor. Então isso quer dizer que nem todas as orações buscam a face do Senhor. Tem muitas orações que é só para reclamar, é só para pedir, só para coisas efêmeras, passageiras. Mas o Senhor está dizendo, quando você orar, não basta só. Você precisa buscar minha face. Porque você precisa conversar com o Senhor, face a face, está diante dele. Ou as consequências sobre todos nós vai ser grave. Vamos ficar de pé. Irmão, ou você busca, ou você chorará lágrimas de sangue. Porque Deus tem promessa para livrar aqueles que são dele, que buscam a face dele, como foi falado. Está na palavra. Que ora e busca a face dele, serão livres. Ele vai livrar. Mas se não, as consequências sobre todo o Brasil, o mundo todo, especialmente o Brasil, e nós, igreja do Senhor, vamos pagar muito caro. Busque. É o que o Senhor falou. Enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Buscar depois, como clamaram no dia do dilúvio, ou no dia que o noivo arrebatou a noiva. Clamar, aí é tarde demais. Vamos clamar enquanto ele... Ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram as cidades do Deus Altíssimo. Deus está no meio dela. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas o Senhor levanta a sua voz e a terra se derrete. Que possamos vir, meu Deus, e contemplar as obras das tuas mãos. Aleluia, que desolações o Senhor tem feito na terra. Faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Que possamos aquietar, meu Deus, e saber que o Senhor é Deus. Será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Socorre-nos, meu Deus. Socorre a tua igreja. Socorre, meu Deus, o Brasil. Socorre, Senhor, o planeta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.